Muitos parabéns ao projeto. Não sei se há um bolo com velinhas para cantar os parabéns, mas pelo menos já houve champanhe por aquilo que eu ouvi no painel anterior. Tenho tido o gosto e o prazer de acompanhar à distância, desde o Então Vamos, este trabalho comunitário com vários parceiros, a Câmara Municipal de Guimarães, a Universidade do Minho, a ADCL, outras associações culturais, um trabalho sempre muito criativo e competente da Manuela. Para mim é evidentemente um ponto de grande prazer poder partilhar algumas ideias e reflexões, ainda que um pouco oblíquas, relativamente a este projeto. Eu acho que se alguma coisa tem sido feita, e de forma muito discreta, talvez até excessivamente discreta, neste país, tem sido exatamente este trabalho de fusão da arte com as comunidades, a capacitação de pessoas mais novas ou mais velhas, mas que assumem claramente o palco ou a praça ou o coreto para se assumirem como sujeitos culturais e construírem assim aquilo que é, a meu ver, um espaço não apenas da democratização da cultura, mas de uma verdadeira democracia cultural. O meu papel aqui hoje, convite do Tiago Porteira, a quem agradeço, não é bem o papel do moderador, é mais o de provocar alguns diálogos com pessoas com uma reflexão já tão consistente e importante, como a minha cara amiga e colega Alice Matos, da Universidade de Minho. Vou deixar os títulos, vou falar assim diretamente, que é hoje uma das grandes especialistas no país no estudo sobre as questões da intergeracionalidade e da intervenção pela inclusão das pessoas mais idosas. Ela é socióloga, professora, como disse, da Universidade do Minho e trabalha nestas áreas da sociologia das gerações, também um pouco na sociologia da saúde, e tem sido também uma interventora ativa, designadamente noutros projetos e noutros momentos de reflexão. Não é a primeira vez que a Alice pisa este palco, ou se não este, o do Teatro Jordão, ou eventualmente do grande auditório. Paulo Pires Duval é filósofo, vai-nos trazer, portanto, também o ponto de vista daquilo que é uma reflexão mais em profundidade sobre estas questões das relações entre as gerações e da participação social, e é, para além de tudo mais, e da sua reconhecida obra enquanto analista daquilo que são as realidades artísticas do país, o diretor, julgo que é assim, do Plano Nacional das Artes, com, portanto, uma ligação muito forte em relação a estes movimentos que emergem nas escolas, mas também nas comunidades, na produção artística. Ora bem, o tema deste painel agora é intergeracionalidade e, vou dizer isto de forma mais rigorosa, diálogos intergeracionais e práticas participativas. Intergeracionais. Está aqui uma palavra um bocado complicada, inter. Aliás, o inter é alguma coisa que aparece muito nos nossos cotidianos. Não é porque o Inter joga hoje com o Benfica, não é? Mas intergeracionalidade, interdisciplinaridade, já foi falado aqui também, intermodalidade, interseccionalidade, pôr em comum, articular, integrar, integrar, são palavras com a mesma raiz, são coisas que hoje têm uma grande atualidade e têm atualidade nestes debates, nestas mesas em que nós estamos, não temos mesa, não é? Mas nestas assembleias em que trabalhamos sobre questões sociais, a luta contra a pobreza, a promoção dos direitos da criança. Eu venho destas coisas, na segunda-feira participei num grande seminário em Lisboa, na Gulbenkian, sobre esta temática, e também nas questões das artes, e em particular na relação da arte com a comunidade. São muitos inters que importa aprofundar. E vamos começar exatamente por este da intergeracionalidade, que é o tema que faz parte do leitmotiv, digamos assim, do título desta mesa, que não é mesa. Bom, não sei como é que devemos chamar. Temos que encontrar palavras novas deste espaço de encontro. O conceito de intergeracionalidade está necessariamente ligado ao conceito de geração e talvez valha a pena refletir um pouco sobre isso para tentar, de alguma forma, perceber qual é a complexidade do conceito. O conceito de gerações foi trabalhado na sociologia, enfim, por muitos autores, muitos sociólogos, mas em particular por um deles, chamado Carlos Mannheim, que apresenta esse conceito de uma forma muito clara. A geração é o grupo de pessoas que têm a mesma experiência de vida dentro de um plano sincrónico ou diacrónico, dentro de um determinado momento e ao longo do tempo, e cuja experiência de vida se reproduz em formas de pensar, em elementos, em ideias, em concepções, em valores, etc., que se vão prolongar ao longo do tempo.
E, em torno deste conceito, nós temos, por exemplo, palavras que são comuns, enfim, dentro da nossa memória histórica, literária e social. Por exemplo, a geração de 70, a geração do Eça de Queiroz, do Antero de Quental, no final do século XIX, tiveram um papel absolutamente determinante na mudança das ideias, ainda que depois se tenham dado por vencidos. Mas depois também aparece a expressão mais recente, por exemplo, das gerações à rasca, ou gerações rasca, primeiro gerações rasca, depois geração à rasca, que tem a ver com os jovens que lutaram contra as provas do 12º ano e contra a prova geral de acesso e que se manifestaram no sentido da transformação também das realidades educativas, pessoas que viveram uma determinada experiência de vida. Mas esta palavra geração também significa uma outra coisa, diferente, que é o grupo etário. E é mais nesse sentido que ela é usualmente utilizada quando nós estamos a falar de intergeracionalidade. Intergeracionalidade é a relação entre os mais novos e os mais velhos. Ou, se quisermos, se fizermos um recorte das categorias geracionais, das crianças, dos jovens, dos adultos ou dos idosos. Ainda que me pareça que esteja agora a emergir um outro recorte geracional, que é entre os adultos e os idosos. São aquelas pessoas que, por exemplo, já não trabalham, mas ainda que não se consideram na terceira idade. Ou seja, muitos dos que estamos aqui nós, não é? Portanto, velhos são os trapos e o próprio conceito de idosos começa a ser remetido já para outro tipo de dependências e de situações que não são exatamente estas. Bom, então nós temos, os franceses têm palavras que designam isto de forma diferente. Geração, a geração no sentido dos grupos de idade, exatamente nesse sentido, grupos de idade. Ora bem, se nós trabalharmos estes dois conceitos e articularmos estas duas concepções, complexificamos a ideia de intergeracionalidade. Porque não se trata apenas da relação entre, por exemplo, as crianças e os mais velhos, ou os mais jovens, os estudantes aqui de teatro, e os mais velhos, os que têm mais de 65 anos, mas trata-se também de cruzar a experiência de vida daqueles que hoje têm 18, 20 até 24 anos e aqueles que hoje têm 65 ou mais anos, 60, 65 ou mais anos, que eu creio que é a maior parte de nós. Porquê é que essa experiência é tão diferente? Por exemplo, nós, que temos mais de 65 anos, vivemos a nossa infância e uma parte importante da nossa juventude em situação de ditadura. E havia coisas tão simples quanto estas. Nós não podíamos, por exemplo, beber Coca-Cola, porque era proibido beber Coca-Cola. Também já se falou na geração Coca-Cola, não é? Depois disso. Mas mais do que isso, nenhum de nós, com mais de 65 anos, teve na sua infância acesso à televisão. Ela aparece mais tarde. Eu recordo da minha idade, perfeitamente, tinha 11 anos, quando a geração aparece lá em casa. É quando Portugal, pela primeira vez, joga num campeonato do mundo de futebol. Era o Eusébio o nosso grande jogador e portamos também que até ganhámos ao Brasil e ficámos em terceiro lugar. Algumas das pessoas aqui talvez se lembrem disso. Foi quando apareceu a televisão e era a preto e branco. A geração que hoje tem 18, 24 anos, só neste simples aspecto da relação com as tecnologias, já tinha televisão, provavelmente já tinha consolas, tinha certamente computadores e, ao longo da sua formação como jovens, tiveram também os telemóveis e, portanto, essa informação permanente e acessível através dos smartphones e da internet. E este aspecto, que é apenas um aspecto parcial das formas de relação com o simbólico, com o mundo das ideias, dos valores, etc., é extraordinariamente importante. De forma que, quando falamos em intergeracionalidade, estamos a falar em pessoas com uma longa experiência de vida, muitas das quais trabalharam longamente e já não trabalham, e juntamente com outras pessoas que estão ainda a começar a sua experiência de vida, estão ainda no seu processo de formação, designadamente formação escolar ou universitário, e isto é alguma coisa importante do ponto de vista do diálogo, dos valores, do ponto de vista do diálogo das experiências, do ponto de vista do diálogo dos impulsos, das formas de se relacionar emocionalmente com o mundo, mas estamos também a falar de pessoas que têm uma inserção no mundo da cultura que necessariamente está articulado com aquilo que são as estruturas sociais, que é muito diferente, porque a nossa experiência de comunicação, de articulação com os outros, de ligação com as formas e os conteúdos, os valores da sociedade, são construídos em momentos diferentes. E é por isso que a intergeracionalidade exige uma profunda articulação de caminhos de vida que se bifurcam, que se diferenciam, mas que se vão articular num determinado momento.
Quando estamos a trabalhar em arte, designadamente em arte comunitária, numa perspectiva intergeracional, temos que ter a ajuda dos saberes e conhecimentos que nos permitam ter uma reflexão sobre isto. E por isso são os artistas, são os sociólogos, os assistentes sociais, são os psicólogos. Então aparece-nos aqui um outro inter, que é o inter da interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade é essencial para dar conta da complexidade. Ao contrário daquilo que foi o processo moderno, do século XVIII, em que segmentamos o saber, estamos numa fase, que alguns chamam de pós-modernidade, enfim, mas é uma questão que deixo para outros discutirem, em que a interdisciplinaridade é a própria condição da construção do conhecimento. E isto tem, de resto, já reflexos de importância do ponto de vista da própria composição e configuração das áreas de saberes, das universidades e nas instâncias de produção de conhecimento. Portanto, a interdisciplinaridade é alguma coisa indispensável para garantir uma intergeracionalidade competente do ponto de vista da produção, por exemplo, de objetos artísticos, do ponto de vista da garantia de relações que sejam produtivas. E a interseccionalidade. O terceiro inter, entre os muitos que eu quero trazer aqui, tudo isto é vivido através de formas diferenciadas da relação com a sociedade e de estruturação dos nossos cotidianos. É absolutamente evidente que é muito diferente ser menino ou ser menina, ser homem ou ser mulher na nossa sociedade. E era muito mais diferente ainda no tempo em que nós éramos meninos ou meninas, numa sociedade muito mais marcada por lógicas patriarcais, para além das lógicas paternalistas também. É muito diferente nascer em Berço de Ouro, ser filho do industrial de uma fábrica de Guimarães, ou ser filho de um operário ou de uma operária têxtil, ou de um camponês de Santo Cato, ou de Infantas, de Lapinha, atrás da Penha. O facto de a sociedade estar estratificada e ter vários pontos de estratificação é um elemento central em percebermos que esta relação intergeracional na construção designadamente de objetos artísticos e da afirmação cultural, é atravessada por todas estas experiências e por todas estas estruturas, por todas estas condições sociais. E é no mundo desta complexidade que nós vamos construindo, em todo o caso, objetos comuns, que vamos configurando espaços onde nos possamos encontrar. E esses espaços só podem ter lugar se as tensões, que se falou atrás, as contradições que são inerentes, puderem ter um espaço de abertura e de diálogo, puderem ser construídas numa lógica participativa. Daí a felicidade do tema desta mesa, que não é mesa, deste momento de reflexão, intergeracionalidade e práticas culturais e sociais participativas. Porque a participação significa o empoderamento de todos. Forma de participação que me parece muito infeliz, que muitas vezes é usada. Participar é estar presente. Todos nós estamos a participar, pois estamos. Estamos a participar num espetáculo, estamos a participar numa assembleia, numa reflexão, etc. Mas isso não é uma forma limiar de participação. A participação é mais do que isso. O conceito social de participação tem outra implicação. É a possibilidade de estarmos presentes e influenciar a vida em comum. Ou seja, a participação é uma ação influente. E uma ação influente é uma ação com poder. Daí que a importância destes programas e destes projetos de arte comunitária seja exatamente esse, o de dar poder, o poder da palavra, o poder do gesto, o poder que garante que no diálogo nos vamos construindo a nós próprios e, sobretudo, vamos construindo este espaço da vida entre todos nós, que é necessariamente um espaço político, um espaço da polis, mas um espaço da vida onde possamos sentir-nos não numa situação de exclusão ou de opressão, mas numa situação de autonomia e liberdade. Intergeracionalidade e participação nas práticas sociais e culturais. Este é o tema, espero que tenha sido dado o mote. Alice, o que é que tens a dizer sobre isto? Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada pelo convite, antes de mais, para estar aqui presente. Muito obrigada pelas tuas palavras. Não deem muita atenção. Não me considero especialista de nada, cada vez me considero um especialista de menos coisas. Curiosamente, eu tinha pensado começar pelas questões do que é uma geração, o conceito de geração, que é isto de pormos em articulação diferentes gerações,
mas acho que a introdução do Manuel Sarmento foi mais do que clara e mais do que pertinente, portanto eu vou passar à frente essas questões, mas penso que, de facto, esse é o primeiro tópico de reflexão, é o que é que entendemos por gerações, porque se calhar quando pensamos em intergeracionalidade não estamos todos a falar da mesma coisa. E que desafios é que essa intergeracionalidade nos coloca. Tudo o que eu vou dizer, o mais importante não é deixar-vos aqui uma pista para uma leitura, sobretudo para as pessoas que gostam do terreno. A Organização Mundial de Saúde, e esses documentos valem o que valem, mas eu acho que têm algum mérito. Eu acho difícil planear, implementar e avaliar projetos intergeracionais. E há uma publicação muito recente, de 2023, da Organização Mundial de Saúde, sobre projetos intergeracionais, com muitas dicas concretas. Portanto, quem tiver a dar os primeiros passos, eu penso que é uma leitura, mesmo para quem já deu alguns passos, é uma leitura útil porque está muito sistematizado. Os diferentes passos a dar, a implementar e avaliar um projeto que seja um projeto com condições de sucesso. Portanto, essa publicação encontram facilmente, chama-se Connecting Generations, que eu saiba só existe ainda em inglês, mas que recomendo a leitura e se calhar é de tudo o que eu vou dizer, o que vale a pena reter e que poderíamos discutir a partir daí. De facto, os projetos intergeracionais são projetos que vêm, na minha perspectiva, criar oportunidades de interação que a nossa sociedade de alguma maneira perdeu. E perdeu por as mais variadas razões. As pessoas continuam a dialogar entre gerações no seio da família, mas se calhar muito pouco fora da família. E mesmo na família há alguns obstáculos que a tecnologia vem permitindo ultrapassar, que são a distância. Hoje as famílias, os jovens imigram, ou os mais velhos também imigram. As famílias têm outras dinâmicas familiares e sociais. Trabalhamos muitas horas e, portanto, há algumas oportunidades de interação entre gerações que foram perdidas e que os projetos intergeracionais, na minha perspectiva, venham acrescentar, venham de novo permitir essa interação. E, nesse aspecto, eu acho que são fundamentais. Portanto, eu sou uma fã incondicional de projetos intergeracionais bem pensados, porque também já vi projetos intergeracionais que eu cheguei a pensar era melhor não terem feito nada. Portanto, se não gerar tudo aquilo que o Manuel já falou, se não empoderar as pessoas, se não puser as pessoas a participar, se não puser as pessoas a construir o próprio projeto e a dialogar e a aprender umas com as outras, é melhor não fazer. Mas eu tenho visto projetos também muito bem feitos e este é, tanto quanto eu conheço o projeto e acho que já conheço minimamente, porque já tive oportunidade de acompanhar outros momentos do desenvolvimento do projeto e outras manifestações do projeto, é um projeto muito bem conseguido. E a arte, se calhar, tem esse poder de facilitar as coisas. Porque, por exemplo, um bom projeto intergeracional tem que ser um projeto com benefícios para todas as gerações envolvidas. Portanto, assim, se me disserem, vou levar uns avózinhos a contar histórias aos meninos na escola, não daria a cotação máxima a um projeto deste tipo. Mas um projeto que une pessoas que têm interesses semelhantes à volta de uma mesa ou de um espaço, a construírem juntos alguma coisa com benefícios para ambas as partes, isso para mim é um bom projeto intergeracional. E acho que este projeto, das intervenções anteriores, ficou muito claro que respeita alguns dos critérios que devem ser preocupações de todos aqueles que se lançam na construção de um projeto com várias gerações. E é ser participativo, que traga benefícios para ambas gerações, que seja equitativo, que eu acho que também é uma dimensão
muito importante. Portanto, se calhar temos que distribuir os recursos de forma diferente e distribuir mais recursos àqueles que estão menos favorecidos, que valorize os saberes de todos. Como o Manuel Sarmento explicou, as gerações têm experiências de vida diferentes e, portanto, a mais-valia destes projetos é pôr em articulação experiências e saberes que são diferentes. E é por isso que são particularmente difíceis. É muito mais fácil trabalhar com uma única geração que tenha um denominador comum. Por exemplo, como docente, devo dizer qual foi o maior desafio que já tive, foi dar uma aula no ano passado para pessoas mais velhas e mais novas, o grupo mais heterogéneo que possam imaginar. Desde pessoas que mal sabiam ler e escrever, até pessoas com o doutoramento, estava tudo na mesma sala, tudo a seguir o mesmo curso. Para ajudar à confusão, levei para lá os meus alunos da licenciatura. Portanto, já o grupo das pessoas mais velhas já era suficientemente heterogéneo, mas eu ainda quis acrescentar alguma confusão e levei lá os alunos e revelou-se uma experiência extraordinária, mas foi o maior desafio, enquanto docente, eu acho que foi o maior desafio com que me deparei, porque pôr as pessoas a trabalhar em volta de um tema com competências tão diversas, tão importantes, porque não é por uma pessoa ter dificuldades a ler ou a escrever que não tenha uma sabedoria imensa, não é? Portanto, pôr as pessoas a trabalhar sobre temas que interessassem a todos, de vários grupos etários, com vários níveis de escolaridade, foi um desafio grande, não é? E é um bocadinho como eu olho para os projetos intergeracionais. Tem que lidar com uma diversidade e com uma riqueza de competências e de saberes dos vários participantes que constitui um desafio enorme para quem dinamiza, não é? Porque tem que ter em conta toda esta diversidade, todas estas diferentes sensibilidades e conhecimentos, etc. Portanto, eu diria, eu não quero monopolizar a palavra, se calhar vou parar por aqui agora. Diria que estes são os grandes desafios dos projetos intergeracionais e que a arte tem este poder de pôr as pessoas a trabalhar juntas. Penso que este é o mote para o meu colega que é especialista das questões da arte. Obrigada. Alice, como a Alice disse ao princípio, eu também não sou especialista em nada, de maneira que é uma das características que eu, aliás, gosto muito de manter e de sublinhar, que é a não especialização e, como há pouco o Manuel também sublinhou, um dos problemas, acredito, também da escola e da forma como nos formamos foi essa tentativa da repartição em especialização, em especializações, em disciplinas. Proponho à conversa ou para uma reflexão posterior, mais do que a inter, se não temos que apostar numa trans. Ou seja, usar mais o trans do que o inter, porque o inter ainda pode manter as coisas cada uma no seu lugar e cada um no seu sítio de confiança. Precisamos tantas vezes de transdisciplinar, de indisciplinar, de transgeracional. Eu, por exemplo, sinto-me sempre, e há pouco o Manuel sublinhava isso, quando se fala em geração, se nós nos sentimos parte de que geração? Das colegas de escola? Eu sempre tive amigos muito mais velhos e muito mais novos e, portanto, de que geração é que eu faço parte? A geração de 70 que o Manuel falou era um grupo de literatos, de gente da literatura que claramente não tinha nada a ver com a grande maioria das pessoas da sua época. Aquilo que nós consideramos como aquela geração não era o pensamento de uma época. Portanto, as questões das gerações são muito mais complexas, acredito, do que, e como o Manuel sublinhou, do que simplesmente dizer que todas as pessoas da mesma idade pensam desta forma. Essa tentativa é perigosa, como sabem, e temos de ter cuidado com ela. Mesmo dentro de determinadas condições históricas. Sabemos que o lugar de nascença, a cultura familiar, as possibilidades económicas, tudo isso marca a maneira como estamos e também, por causa disso, acredito que a escola e a cultura, as instituições culturais e estes projetos também nos devem ajudar a indestinar a vida.
Vou sublinhar, procurarei voltar ainda a esta palavra. Acredito que as artes, os patrimónios, têm como grande propósito na educação e na educação ao longo da vida e nesta relação entre arte e comunidade, ajudar a indestinar. Falou-se de empoderar, falou-se de participação, pensar que como é que cada um traz aquilo que é, mas por outro lado também não fica aí, não é? Portanto é capaz também de mudar as condições de partida do jogo, da forma como chega, é para mim fundamental. A primeira questão então era essa de investigar a noção de geração. Tenho amigos que se julgam e dizem-me, tenho uma alma velha. E a alma velha deles é dos gregos, ou do século XIX. E essa reflexão também interessa fazer. Por outro lado, segunda questão, pensar na questão do trans, no sentido de atravessar e não ficarmos cada um já na sua segurança, para criar estes verdadeiros diálogos intergeracionais. Por causa também do trabalho que faço, refleti sobre este lugar que é a educação, este lugar que é a cultura, de forma também indisciplinar, dizer que não sei o que é uma sem a outra e propor-vos pensar as instituições culturais como um território educativo, ou seja, os museus, os teatros, as bibliotecas, os arquivos, o património, os patrimónios são um território educativo e, por outro lado, as escolas são polos culturais. Portanto, aí também pensar de outro modo. E a escola, se pensarem bem, é um território intergeracional, por excelência. Também devido à idade cada vez mais alta, mais elevada dos professores, mas desde sempre a escola é esse lugar em que gerações podem, devem aprender juntas. E essa eu julgo que é a pedra de toque. Aquilo que pensamos tantas vezes nestas relações intergeracionais é que há uns que ensinam a outros. É o lugar da desigualdade. É o caso da aula ou da sala de aula, é o caso da direção do museu ou do teatro com os seus públicos e, como há pouco o Manuel sublinhou, temos que deixar a noção da democratização para assumir a noção da democracia. E a democracia não parte da desigualdade, mas da igualdade. E da igualdade significa que cada um, com aquilo que sabe, com aquilo que é, tem algo a trazer a este jogo. E, portanto, há a procura de um sentido em comum. De um sentido em comum que deve acontecer dentro de uma sala de aula. Um sentido em comum que deve ser a continuação do trabalho daquilo que chamamos cultura. É uma tarefa infinita. É qualquer coisa que não está terminada. E por isso é que neste jogo, volto a repetir porque a palavra é importante também no âmbito cultural, neste jogo também nos aproxima de um outro conceito que é fundamental, que é do prazer. É pensar a cultura não como uma característica de conhecimento ou de erudição, mas da vida, e da vida inteira, total. E isso também, a escola, o aprender devia ser isso. Há pouco o Tiago sublinhou que uma das coisas interessantes é que nestas experiências também há aprendizagem, o aprender, mas é um aprender associado precisamente à experiência da alegria, que é a prova de Genove, como escreve o Oswaldo de Andrade, e desse prazer desinteressado. Esse puro prazer. Essa experiência, podermos compreender como a cultura não é qualquer coisa que já está feita. E vejam, atrevo-me a dizer que se eu usar esta expressão, acesso à cultura, a maior parte de nós está a pensar eu poder ter direito a ir ver uma peça de teatro ou ir a uma exposição. O acesso à cultura significa eu ser consumidor. Não. Aquilo que nos define a Constituição é que o nosso acesso à cultura é este que estes projetos também mostram, é que cada um é um agente cultural e deve ser um agente cultural. E essa experiência de produtor cultural, é um direito constitucional. Portanto, esta experiência de sermos produtores culturais implica que não se olhe para nós, ou não olhemos para os cidadãos, cada um com o seu poder, seja o poder do professor na sala de aula, seja o poder do diretor da instituição na sua instituição, não se olhe para os cidadãos nesse nível da desigualdade que passa, por exemplo, nesta expressão que nós usamos sempre, que é dar uma aula. Já repararam o que diz esta expressão, dar uma aula? Significa que a aula é qualquer coisa que já está feita e que eu só tenho que chegar lá e passar para o copo que está vazio. É encher um copo. Aristófanes diz-nos que educar não é encher um copo, é acender uma chama. Acender uma chama significa alimentar o desejo. Acender uma chama significa dar a fome e não matar a fome.
dar a fome, neste sentido cultural que nos interessa, é mostrar então que é uma tarefa contínua, que a cultura é muito mais da ordem do verbo, e permitam-me ir aos nossos irmãos brasileiros, do gerúndio, do estar fazendo, do que do estar feito, mas tantas vezes nós pensamos, por exemplo, património como qualquer coisa que já está, que já existe, que já é, como uma noção de identidade, como qualquer coisa que está feita. Temos que aprender, precisamente nesta noção de essa noção da transformação permanente que isto exige. E exige, então, olharmos para trás e olharmos para o património como uma aventura. Quem usou este título, que eu acho maravilhoso, foi o Ernesto de Sousa, numa exposição nos anos 70, o património como aventura. Se nós olharmos para o património como aventura, então não é o passado como o que está terminado, mas o passado como um futuro em aberto. O futuro não está só à nossa frente, está também atrás de nós. E nesse sentido a herança que recebemos não é para pôr debaixo do sol, escondida, mas para pôr a render, com todos os erros ou problemas que isso possa trazer. Ou melhor, com todas as falhas, todos os fracassos que isso possa trazer. Mas é melhor assim, antes assim. E por isso, outra característica que eu gostava de sublinhar, antes de vos passar a palavra, e peço desculpa por falar tanto, tem a ver com as questões da fragilidade, fazermos o elogio da fragilidade. Estes projetos, qualquer um destes projetos, tem que partir do pressuposto que não somos autossuficientes. O pressuposto de partir deste elogio da fragilidade significa que eu peço ajuda a outros, que eu quero trabalhar com outros. E isso é o ponto de partida da democracia. Deixar de fazer para, deixar de dar a aula e passar a fazer com. Eu julgo que é este o paradigma que nós ainda não chegámos lá. E precisamos trabalhar mais. Que é deixar de fazer para, e fazemos isso com muito bom coração. Fazemos isso com muito boas intenções. Eu vou fazer este projeto para. Pensar como é que eu vou fazer este projeto com. E isso implica que esses outros participem deste jogo de outra maneira. E se sintam parte. E se sintam incluídos. Se nós queremos, de facto, uma sociedade mais inclusiva, precisamos que as instituições passem a ser assim. Neste sentido de deixarem de fazer para e passarem a fazer com. E isto implica que este diálogo geracional, intergeracional, transgeracional, é a procura de um sentido em comum. Eu acredito que é isso, precisamente, a cultura. Se tivéssemos tempo, deixava-vos ouvir uma canção que gosto muito, de um jovem chamado Troye Sivan, um australiano, que pegou numa música dos Queen, do Freddie Mercury, que toda a gente conhece, Somebody to Love, e de repente, pela primeira vez, por causa da versão do Troye Sivan, eu percebi que aquela canção, depois de a ter ouvido já muitas vezes, ouvi aquela canção centenas de vezes, mas foi preciso o Troye Sivan, portanto um jovem, olhar para este passado, que é se calhar mais da minha geração, e de repente eu percebi que aquela canção é uma oração. É uma oração. É esta procura de um sentido em comum novo, e não ter medo da novidade, e não ter medo também de tocar no sagrado, naquilo que tantas vezes é o intocável. A palavra sagrado significa etimologicamente isso, não é? Aquilo que é posto de lado, aquilo que é intocável, e sermos capazes de assumir essa não autossuficiência e, portanto, sermos frágeis. E assumir aquilo que também aqui já foi também apontado, que é o não ter medo do conflito. A democracia implica conflito. A democracia implica não pensarmos todos o mesmo. E por isso é que também, ao nível das gerações, é difícil encontrarmos gerações que pensem todas o mesmo, porque aquilo que deve caracterizar é cada um pensar por si, e, portanto, não o mesmo. Quando achamos, como algumas frases dizem, que os génios pensam igual, ou que o que nós devíamos fazer é chegar a um conjunto de proposições que sejam, no fundo, pôr paninhos quentes na democracia, não estamos a perceber quanto ela deve ser agónica. A democracia é a dissensão. Não significa que isso nos leve ao conflito no sentido armado, ou sequer verbal, ou direto à pessoa. Mas é uma capacidade de pensarmos. E de cada um pensar e de assumir a sua argumentação e não ter medo disso. Também nos projetos artísticos. Também nos projetos artísticos isso deve acontecer. Porque se muitas vezes não acontecer, é mais do mesmo, que é alguém que manda outros fazerem alguma coisa e os outros participam da forma como esse que manda quer. Não, a possibilidade de cada um trazer aquilo que é
a sua vida, implica o conflito, e isso é fundamental. Aliás, acredito que é essa participação que permitirá também uma melhor saúde da nossa democracia. Porque um dos problemas que nós temos, que vos deixava também agora aqui como repto, é pensarmos onde é que aprendemos a ser democráticos ou democratas. Na sala de aula? Imaginem o que mudaria se a sala de aula deixasse de ser a passagem, lá está, o dar uma aula, alguém que dá aquilo que já sabe e não é preciso mais, como se a verdade já tivesse feita, como se soubesse a verdade, e passasse a ser então aquilo que deve ser a verdade, que é uma procura contínua, em acontecimento. Se a cultura não fosse pensada como eu já sei aquilo que vocês precisam, e passasse a ser uma pesquisa também, um acontecimento, algo que está a acontecer, mais da ordem do acontecimento do que da ordem do material, daquilo que já está feito. Se pensarmos deste modo, então temos que nos perguntar onde é que aprendemos mesmo a ser democráticos. Ficamos muito zangados no dia das eleições porque os resultados da abstenção são imensos, mas a pergunta é a família o lugar onde se aprende a democracia? São as famílias, as sociedades democráticas ou comunidades democráticas? A escola, comunidade democrática? A universidade, uma comunidade democrática? As instituições culturais, comunidades democráticas? Onde é que aprendemos a democracia? Perceber então que a democracia não é uma questão do político no sentido de qualquer coisa à margem, mas é uma metodologia social, que é como é que eu sou capaz de partilhar o poder ou não quero partilhar o meu poder, o meu pequenino poder. Muito obrigado. Não estamos a dar aulas, nem estamos aqui a dar também uma conferência, portanto, nem a dar palestras. Estamos aqui num espaço interativo, de diálogo, apresentamos algumas ideias, algumas proposições, algumas reflexões, mas a vossa palavra é essencial para construir este espaço comum de partilha, eventualmente de divergência, mas seguramente de construção de uma reflexão que nos enriquece a todos, porque aprendemos. A palavra aprender tem sido muito insistentemente aqui referida, aprendemos uns com os outros. Temos aqui alguém com microfone na sala, penso eu, ou melhor, eu passo o microfone. Intervenções, perguntas, questionamentos, outras reflexões, críticas. Silêncios também são válidos. Oi, boa tarde. Eu gostaria de ampliar uma coisa que foi falada e eu acho que está no ambiente, mas ela não foi dita como assim. Você falou da fragilidade como início da possibilidade de um espaço de relação, não? E eu acho que essa fragilidade tem que ver também com uma situação de interdependência. Em nosso mundo, ninguém é independente em um sentido absoluto, nem autônomo, tampouco. A ilusão de autonomia é uma ilusão de diferença, de separabilidade. Então, fundada nessa ilusão da autonomia, vem esta situação de separação da comunidade. Então, se nós pensamos a comunidade como uma situação de interdependência, ou quizás transdependência, que é uma coisa que tem que pensar também, quizás não é só interdependência, também é transdependência, é pensar a fragilidade como uma vulnerabilidade compartilhada, que não é só minha, não só é minha, é de nós. Então, a responsabilidade é coletiva, não é singular. Essa dimensão, com aquela dimensão de fazer com ou pensar com, essa dimensão de não separar tudo, sino fazer com e aprender mientras vai fazendo. Também essa coisa de não acreditar que o aprendizagem chegará antes de fazer. Vai chegar depois, necessariamente, e quizás não depois no momento exato de depois, quizás depois em outro momento. Quando as coisas fazem sentido, cada pessoa em um momento distinto, então, isso tem essa possibilidade. Eu acho que essa dimensão é uma dimensão também que tem que ver com a ecologia das relações. Não é só uma situação da ecologia do mundo, também é a ecologia da relação. Como pensar as relações desde essa perspectiva ecológica, que é uma perspectiva também de interdependência e vulnerabilidade, que é a perspectiva
do feminismo ou do ecofeminismo. Então, eu queria dizer, porque você apontou muito aqueles lugares, mas não foram ditos como assim em todo o dia de hoje. Eu acho que esses lugares estão aqui, porque as formas, os modos de tomar decisões, eles têm muito que ver com essa forma de trabalho, não? Que ninguém sabe se eles estão falando cada um da mesma coisa desde distintos marcos de sentido, mas os distintos marcos de sentido de abordar uma questão é o que é verdadeiramente a possibilidade de encontrar respostas complexas. Brasileiro que aqui se falou muito do Brasil, que ele é Vladimir Safatli, que ele fala também da ideia de heteronomia sem servidumbre, que é aquela coisa da possibilidade de não estar só em si mesmo, sair de si, mas não sem servidumbre, mas é uma coisa de a possibilidade de aquela relação em interação que também é em dissenso e em discussão, necessariamente. Muito obrigado. Eu julgo que sim. A questão da fragilidade parece-me ser o ponto de partida fundamental destas discussões e por isso começava pelo esse elogio, porque tantas vezes, e no nosso tempo isso é muito comum, aquilo que se faz é o elogio da força. Tu tens de ter a força, tu tens a força em ti. Os livros de autoajuda são todos assim, não é? Ou seja, encontras dentro de ti a força. Não, é claramente o oposto. Significa, a força, do ponto de vista comunitário, vem precisamente dessa consciência de que somos interdependentes e da confiança, ou não, a pergunta é se nós confiamos ou não nessa inteligência cooperativa da comunidade. A democracia é confiar numa inteligência cooperativa da comunidade, colaborativa. Tantas vezes, se calhar, achamos que eu penso melhor que os outros. Eu sei o que os outros precisam. Eu sei o que os outros precisam é tantas vezes o princípio da instituição cultural, da sua direção, do professor, da construção de qualquer currículo. Eu sei o que os outros precisam. Se calhar não sabemos. Melhor, não sabemos. É bom termos consciência disso. É fundamental escutar. Se calhar aprendemos pouco a escutar. Há um ditado, não é, que diz que se temos 2 orelhas e uma boca, era nessa proporção que devíamos também usá-las, não é? Ou seja, escutar muito mais do que aquilo que se calhar falamos. Tendemos a falar, como eu, muito mais do que às vezes escutamos. Só dizer sobre estes lugares, que são assim uma espécie de lugares utópicos, mas são lugares utópicos já como um enclave na realidade. Significa, já estão a marcar a realidade. Estas vossas experiências de arte e comunidade são assim zonas com uma autonomia temporária, mas estão já a marcar esta possibilidade de pensarmos o que é justo e injusto, o que é democrático ou não e por aí fora. Por isso, trazia comigo, por acaso, as regras que uma artista norte-americana, a Sister Corita Kent, dava aos seus alunos. E uma das regras que dava aos seus alunos, primeiro eu julgo que as experiências que aqui também já foram faladas mostram isso, encontra um lugar em que confies e tenta confiar for a while, durante um tempo. Ou seja, o tempo. E ser um lugar de confiança, em que as pessoas se sintam seguras, que haja uma experiência de segurança. Isso também devia ser uma sala de aula. Se isto serve para a arte e para, no caso, o estúdio, o ateliê do artista, devia servir também para a arte. Mas depois diz, há um tempo para tudo. E há um tempo para fazer e há um tempo para pensar. E a determinada altura, para além de dizer que nada é um erro, a determinada altura diz, don't try to create, não tentes criar e analisar ao mesmo tempo. Não tentes criar e analisar ao mesmo tempo. São processos diferentes. E essa consciência de que aquilo que estamos a fazer é a procura de qualquer coisa, que só depois no fim é que também há resultados, ou os resultados chegarão, parece-me determinante. Deixem-me também, por causa disto, sublinhar quão importante dizer a nossa confiança nos processos artísticos e nos artistas para que isto possa acontecer. Ou seja, eu acredito que a escola pode mudar, porque a presença de mais artistas na escola também a vai mudar. Eu acredito que a comunidade e as comunidades podem mudar, porque estas presenças de mais projetos artísticos na comunidade e de relação com as artes, com os patrimónios, também permitem a cada um mudar. Descobrir possibilidades de si que antes deles não sabia que tinha.
O Paul Ricoeur diz que é isso que faz um grande livro, eu acredito que é isso que faz uma grande obra de arte, é isso que faz um bom projeto deste género, que é cada um descobrir possibilidades de si que ao início nem sabia que tinha. E por isso precisamos de mais artistas residentes nas escolas, precisamos de mais projetos de grande qualidade. Alguns, se calhar, não são de relações de arte de comunidade, são só participação, mas uma participação que é pouco compensadora. E necessitamos mais disso para, precisamente, uma sociedade democrática mais segura. Eu queria só acrescentar alguma coisa, pegando aqui no mote da fragilidade. Já falamos aqui de várias fragilidades e da forma como projetos como este podem ajudar a ultrapassar algumas fragilidades, ou pelo menos a aprender a fazer melhor e a fazer valer as competências de cada pessoa. E há uma fragilidade que eu não podia deixar de aproveitar a deixa para referir, porque eu acho que é a fragilidade que estes projetos ultrapassam com a maior das facilidades, que é as questões do idadismo. E idadismo é segregação em função de um critério de idade, portanto, pode ser porque se é novo e também muitas vezes os jovens são segregados porque são incompetentes, por serem jovens levam o rótulo de incompetentes, inexperientes, etc. E os mais velhos também levam o rótulo, em função da sua idade, rótulo de ultrapassados, conservadores, etc. E eu acho que esta fragilidade que está muito presente na nossa sociedade, no mundo inteiro, não é em Portugal em particular, os estudos mais recentes apontam, feitos abrangendo muitos países, apontam para 1 em cada 2 pessoas no mundo é idadista, portanto, segrega outros por um critério de idade. E na Europa os jovens são particularmente idadistas face às pessoas mais velhas. Isto são dados estatísticos, de estudos científicos, e por isso nós sofremos deste grande mal, porque ficamos todos mais frágeis por termos preconceitos que têm a ver com a forma como nós pensamos, como nós sentimos, como nós nos comportamos, as atitudes que tomamos e até em relação a nós mesmos. Às vezes somos idadistas em relação a nós mesmos. Não é? Eu já não sou capaz de fazer isto. Portanto, esta grande fragilidade que me preocupa de sobremaneira é espantosamente, no bom sentido, ultrapassada neste tipo de projetos com a maior das facilidades. Quando jovens e menos jovens, e velhos e menos velhos, estão juntos e criam juntos alguma coisa e participam no sentido de participar, no sentido de contribuir para, e não o participar, estar a ouvir, não é? Quando participam juntos na construção de alguma coisa, ninguém se lembra que este é mais novo ou que aquele é mais velho. Portanto, este tipo de projetos, para mim, tem este grande mérito, não só este, mas tem este grande mérito de contribuir para minimizar uma fragilidade que ponha em causa a coesão social, que ponha em causa a nossa sociedade como um todo, porque estamos a criar aqui barreiras e a não nos compreendermos com base num critério que não vale nada, não é? Que a Alice acabou de dizer, que me parece fundamental, que é, de facto, ao olharmos, e tendemos muitas vezes a fazer isso de forma preconceituosa, ao olhar para os mais velhos, achamos que aquilo que os mais velhos têm a dar é o que foi o seu passado. Eles vão-nos trazer o seu passado. Não, é o presente. É o presente e o futuro que eles próprios, tantas vezes, nem sabem que podem ter. E, portanto, é não olhar apenas para eles como aquilo que já foram e vem-nos, agora vem contar à escola as suas histórias do seu passado, mas precisamente pensar como é que, por exemplo, eu sou filósofo, Sócrates sabia que ia tomar a cicuta, Sócrates o outro, sabia que ia tomar cicuta, ou seja, ia morrer, foi condenado à morte, ia morrer, e antes de tomar a cicuta, estava a aprender a tocar flauta. Aprender a tocar flauta, sabendo que a morte até está próxima, é
o não ficar preso ao que já se sabe ou ao que já se foi, mas a possibilidade de sermos outros e de a nossa identidade não estar fechada até o fim. Ou seja, só o fim é o fim. Até lá estamos em aberto. Do mesmo modo que olhamos para os mais velhos às vezes como passado, olhamos para os jovens como futuro e damos-lhe umas pancadinhas nas costas. Não é? Os jovens são o futuro. Nunca mais usem essa expressão. Eles são o presente. Da mesma maneira que os mais velhos são o presente, os jovens são o presente. Aprendemos, os avós que aqui estão aprendem certamente com os netos coisas que não sabem, eu aprendo com a minha filha, os professores devem aprender com os alunos e é nesse jogo que se faz aquilo que há pouco chamei cultura, como uma tarefa infinita, um diálogo intergeracional, como aqui se refere, que cria um sentido em comum. É a procura de um chão comum. Nós precisamos de um chão comum, senão criamos esta sociedade desconexa e pouco inclusiva, porque não temos um chão comum, onde podemos, com as diferenças de cada um, perceber que estamos no presente. Uns não são ainda adiados, não é? Dizer aos jovens são o futuro é que, espera lá, que ainda não é o teu tempo. Aos mais velhos é dizer, olha, já foi o teu tempo. Não, temos que deixar de pensar desta maneira. Isto implica uma mudança muito grande no paradigma das instituições, mas na forma como pensamos, de cada um de nós. Também temos pouco tempo, não é? Ok, para fechar. Também queria falar um pouco das fragilidades, e acho que se calhar vale a pena pluralizar, mas este último diálogo inevitavelmente me fez lembrar a história do Gudo. Há uma aldeia no Alentejo, chamada Ouguela, que é particularmente bonito. Não sei se alguém conhece aqui, não? Ouguela fica em frente a Albuquerque, do outro lado da fronteira, já fica em Espanha. Ouguela fica no município de Campo Maior e é daquelas aldeias que tem um morro em que as casas brancas, caiadas, sobem até ao castelo que está lá em cima. E é muito bonita, tanto que é muitas vezes utilizada em filmes publicitários, etc. Vale a pena um dia que vão por ali, visitem Ouguela. Mas vale a pena também pela história do Gudo. O Gudo quer dizer Gerações Unidas para o Desenvolvimento de Ouguela. Ouguela tinha uma escola e a escola tinha duas salas. Normalmente uma sala era para as meninas, outra era para os meninos. Depois, com a coeducação após o 25 de Abril, passaram a ser, evidentemente, salas para crianças, de ambos os sexos. Mas a verdade é que Ouguela o que não tinha era crianças. Tinha 4 crianças. E, portanto, uma das salas ficou disponível e essa sala foi colocada para pôr os idosos, que já não eram 4, mas eram quase 40. E como tinha uma cantina... Bom, mas de repente o diálogo entre a sala dos idosos e a sala das crianças começou a estabelecer-se em função de algumas necessidades. Por exemplo, muita da população está imigrada e a melhor forma de comunicar com os imigrantes, desde que entrou a internet, é através da internet. Enfim, já não são as cartas de correio, os telefonemas são caros, pela internet é mais barato e tal. Mas aqueles idosos não sabiam trabalhar com a internet. Então as crianças ensinaram os idosos a trabalhar com a internet. Mas tiveram as suas contrapartidas, porque eles ensinaram-lhes outras coisas. E essas outras coisas passavam desde a forma, as histórias antigas, ancestrais, porque o presente é também o presente do passado, além do presente do futuro, por exemplo, do contrabando, mas das pescas e dos seus artesanatos. E tudo aquilo se tornou numa coisa, passou a ter o nome de Gudo, Gerações Unidas para o Desenvolvimento de Ouguela. Ou seja, a ideia de desenvolvimento é a relação entre essas gerações. E estas pessoas deram conta das suas fragilidades e combateram as suas fragilidades. A Manela dizia há pouco que gosta especialmente de trabalhar com pessoas que têm fragilidades, designadamente, penso que físicas, motoras, etc. Pessoas mais idosas, pessoas com cadeiras de rodas e tal, porque isso é muito desafiante. E é muito desafiante no sentido de encontrar o poder dentro dessas fragilidades. Eu creio que esta relação não dicotómica é aquela que efetivamente tem aqui que ser considerada, que é, em todas as condições de vulnerabilidade, existe o poder de as ultrapassar. E, portanto, este é um primeiro nível. Esse poder passa, efetivamente, pela ideia de estar juntos, de nos articularmos, de construirmos uma comunidade em comum. Uma comunidade que é sempre o conceito de um entre nós, o sentimento de nós, dizia já o Ferdinand Tones. Mas há depois as fragilidades que são inerentes à própria condição de combater essas fragilidades. As fragilidades dos projetos. Este projeto terminou hoje, ou por estes dias. E há aqui, já foi dito no painel anterior, toda uma questão de saber como é que nós vamos continuar. Como é que nós vamos continuar a encontrar-nos? Como é que o Ricardo vai continuar a festejar com
a Catarina, era? Com a Natália, como é que esta relação se vai manter. Espero que não seja por carta, como antigamente, e também pela internet. Espero que seja também no âmbito do espaço de trabalho e de convivência. E esta fragilidade é uma fragilidade com a qual temos que conviver. E ter consciência dela, também para a poder ultrapassar. Mas há depois, e eu aqui remeto já para o outro plano, e como não tenho tempo, só deixo a questão enunciada, aquelas que são as fragilidades estruturais do tempo em que vivemos, que são aquelas que fazem, que nos dão sentido àquilo que estamos a fazer, com a consciência clara da nossa própria vulnerabilidade. Nós temos uma crise ambiental que nos ameaça a todos, nós temos uma situação de guerra no mundo, nós temos pessoas que neste momento famílias que em que as crianças estão a ser retiradas porque não têm casa para viver e as CPCJ estão a colocar essas crianças em casas de acolhimento. Nós temos uma sociedade, por isso mesmo, muito fragilizada, muito empobrecida em muitos dos seus aspectos, e estas fragilidades, que são as fragilidades estruturais do tempo em que nós estamos, que nós próprios causamos, enfim, no passado, no início da modernidade, a fragilidade maior era aquilo que era o domínio da natureza sobre o homem. E criou-se a ideia de que nós conseguimos dominar a natureza pelo progresso, pela indústria, pelo trabalho, pela organização social. Hoje as nossas fragilidades são muito mais reconhecidas como aquelas que nós próprios causamos, designadamente nesse processo de combate à natureza e com os desequilíbrios que, entretanto, foram gerados. Ora bem, estas fragilidades são aquelas que em todo momento nos alertam para a necessidade, num sentido crítico, da necessidade desta relação inter-transgeracional, deste trabalho inter-transdisciplinar, desta concepção interseccional no sentido de garantirmos que, efetivamente, possamos, em comum, dirimir os nossos conflitos e unir-nos para ultrapassar aquilo que são essas fragilidades estruturais. E como não temos mais tempo, passamos para as conclusões.